Está no ar o seu Bíblia Fácil e nós estamos aqui para mais uma semana estudarmos a Palavra de Deus. Essa é a sua série Crenças Populares e nós já estudamos 7 temas que ficaram aí para trás, mas hoje, no 8º tema, nós temos um assunto importante e que talvez você tenha algumas dúvidas. Vamos falar a respeito da alimentação. Já ouviu aquela frase, todo alimento é puro? Ou você não pode considerar que é impuro um alimento que Deus considerou puro? Há uma grande discussão sobre isso e nós vamos ver as respostas na Bíblia, que é o lugar que nós temos segurança, não é? E você é meu convidado, muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse momento. Que bom me deixar entrar aí na sua casa para a gente conversar um pouco. E se você um dia gostaria de vir participar do Bíblia Fácil aqui no cenário, você pode, é só você fazer a sua inscrição no site novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Participe Bíblia Fácil, tá bom? novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Lá você faz sua inscrição e aí aguarda, porque às vezes demora um pouco, mas a equipe entra em contato com os selecionados. Nós também temos nossas redes sociais, temos o Instagram, que é o @BíbliaFácil, e o Facebook, que é facebook.com/bibliafacil.nt. Nós sempre colocamos conteúdos novos lá, trechos do programa, para você ir acompanhando, tá bom? E tem o nosso canal do YouTube, youtube.com/bibliafácil, e o ntplay.com. Nesses locais você pode encontrar a íntegra dos programas e para assistir quantas vezes você quiser e compartilhar com seus amigos. Falando em amigos, eu estou aqui com os meus amigos, a gente já está aí 8 semanas juntos, então já estamos nos conhecendo um pouco melhor, já conhecemos um pouco da história um do outro e hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Todo alimento é puro. É eu diria uma celeuma em alguns lugares, né? Pode comer essa carne, não pode comer aquela carne, pode comer esse alimento, não pode aquele. A gente vai buscar respostas na Bíblia. Vamos tentar entender o que a Bíblia fala sobre esse assunto. E para isso, eu quero convidar você para a gente orar, para começar o nosso estudo da Bíblia. Senhor, nós vamos abrir a Tua Palavra para estudar esse tema e pedimos que o Senhor nos ilumine, que possamos chegar às conclusões que o Senhor deixou na Palavra para nós. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre comida. E amigos, se tem uma coisa boa é comer, né? Quem não gosta de sentar à mesa, ter ali uma comida bem feita, saborosa para você se deliciar. Deus criou alguns prazeres que também são necessidades para nós. Por exemplo, quando Deus criou tudo no mundo perfeito, Ele criou a sexualidade humana, que seria uma necessidade para a procriação, seria uma espécie de necessidade fisiológica, mas também daria prazer para o homem. Deus também criou a necessidade de se alimentar. Mesmo no mundo perfeito, Deus tinha dito para a gente comer das frutas, das verduras, essas coisas todas. E seria um prazer. Não é à toa que nós temos prazer quando a gente come algum alimento gostoso. Agora você para pensar um pouquinho que Satanás, o inimigo de Deus, pegou as coisas que Deus criou para o nosso bem e para o nosso prazer e deturpou essas coisas. Isso aconteceu, por exemplo, com a sexualidade humana. Deus é o criador da sexualidade humana. Mas Satanás veio e deturpou a sexualidade humana para que isso fosse um mal para o ser humano. E a alimentação do mesmo jeito. Deus criou a alimentação para ser uma bênção para nós. Mas Satanás veio e deturpou e criou um monte de alimentos que não fazem bem. E esses dias eu estava lendo um livro e a autora dizia assim, que algumas pessoas cavam a sua cova com seus próprios dentes. No sentido de que a pessoa está comendo e à medida que ela vai comendo, ela vai se dirigindo para a sua própria sepultura porque se alimenta mal, não é? Mas a comida, ela foi feita para o nosso prazer. E na Bíblia nós temos uma distinção entre alimentos lícitos e alimentos impuros. E isso desde o início de tudo, tá bom?
Então nós vamos começar essa nossa discussão falando que existe uma alimentação ideal de Deus para os seres humanos. Eu já dei esse exemplo para vocês há algum tempo atrás, mas o fabricante do objeto é que diz qual é o combustível melhor para aquele objeto. Né? Você compra um carro, no manual de instrução do carro tem lá, o combustível é gasolina e álcool, ou diesel, ou sei lá o quê. Então, o fabricante é quem diz qual é o combustível com o qual aquele carro vai funcionar melhor. O nosso fabricante também falou qual seria o melhor combustível para nós. E para onde é que a gente vai para a gente começar o nosso estudo? Para Gênesis, porque em Gênesis está lá registrado isso. Gênesis capítulo 1, versículos 28 a 30, tá bom? De casa, você de casa também, marca essa passagem da sua Bíblia, faz um pontinho ou escreve em algum lugar, porque aqui está descrito o alimento ideal de Deus para nós. Qual é o alimento ideal de Deus para nós? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Eles servirão de alimento para você. Eu dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra e a todas as aves dos céus e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Você percebeu que o alimento de todos os seres vivos era o alimento vegetal? Aqui fala dos grandes animais, os grandes animais da terra. Isso aqui certamente envolve os elefantes, os dinossauros, tudo que foi criado por Deus, os grandes animais. Todos eram herbívoros. E o ser humano também deveria ser, se é que a gente pode chamar assim, um herbívoro. O alimento ideal de Deus para nós, para o nosso corpo, é o alimento vegetal, ok? Após o dilúvio, é que Deus permitiu algumas carnes. Por quê? Vocês lembram que a natureza tinha sido devastada, né? E o ser humano precisava se alimentar. Então Deus permitiu algumas carnes após o dilúvio para que a gente pudesse se alimentar. Aqui tem de novo o texto de Gênesis 1, 28 a 30, que nós acabamos de ler, só para relembrar para nós que quanto mais natural for a nossa alimentação, melhor funciona o nosso corpo. E veja, isso a Bíblia já falava há milhares de anos, mas agora a ciência tem cada vez mais falado da importância da alimentação natural, vegetariana. Esses dias eu estava numa dessas plataformas de streaming que tem e estava assistindo um documentário falando sobre a alimentação dos atletas de alto nível. E tem uma quantidade grande de atletas de alto nível que migraram para uma alimentação vegetal, porque, segundo a ciência, o corpo funciona melhor com a alimentação mais natural possível. Então, esse foi o combustível que o nosso projetista colocou para nós. E quanto mais a gente se aproximar disso, melhor. Agora, todos os alimentos são puros? Essa é a pergunta que a gente faz hoje, né? Olha o que aqui diz Gênesis, capítulo 7, 1 a 3. Esse aqui é o relato do dilúvio, ok? Então, o mundo tinha sido criado há pouco tempo, a gente não sabe exatamente quanto tempo, mas aqui não existia ainda povo judeu. Eu estou destacando isso porque algumas pessoas dizem assim, não, a diferenciação de alimentos puros e impuros, de carnes puras e carnes impuras, é uma coisa dos judeus. Ok, se é dos judeus, deveria ter aparecido de Abraão para frente, então. Mas aqui a gente está no relato do dilúvio. E olha o que diz Gênesis, capítulo 7, 1 a 3. Então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro.
macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Não sei se você já tinha prestado atenção a esse texto. Porque quando a gente fala de separação entre animais puros e animais impuros, nossa mente é levada direto para Levíticos capítulo 11. Aí vem aquela acusação. Não, isso aí é para os judeus. Levítico eram leis de saúde para os judeus. Mas quando a gente vem aqui para o relato de Gênesis, quando não tinha nem judeu, nem grego, nem brasileiro, nem nada. Era só a raça humana, né? Só os humanos, na Pangeia, num continente só. Deus já tinha estabelecido animais puros e animais impuros. Isso fazia parte da criação de Deus. É tanto que, quando Noé vai colocar os animais para dentro, são 7 pares de animais puros. E apenas um par de animal, um casal de animal impuro. Por quê? Porque Deus não planejava que os animais impuros fossem comidos. Não precisava ter em grande quantidade. Precisava ter em grande quantidade os animais que fossem puros. Porque a partir daquele momento eles seriam consumidos também. Então, amigos, aquela história de que a distinção de animais puros e impuros é só para judeus, cai por terra quando você vê isso ainda no dilúvio. Ok? Vamos lá. A noção de que não existem alimentos que Deus não quer que comamos, vem da má interpretação de um texto bíblico. Tem um texto bíblico que é mal interpretado e que a partir dele nós dizemos que pode comer qualquer coisa. Qual é o texto? Atos capítulo 10, versículos 14 e 15. Se você quiser procurar na sua Bíblia, você em casa também procura na sua Bíblia. Esse texto, amigos, é essencial. E nós vamos estudá-lo com calma, tá bom? O que diz Atos 10, 14 e 15? Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. O que estava acontecendo aqui? Pedro teve uma visão, né? Visão de um lençol que descia do céu cheio de animais. E aí a voz, que era Deus, dizia: mata e come. Aí Pedro diz isso aqui: mas Senhor, eu nunca comi animal impuro. Veja como existia esse princípio entre eles, né? Nunca comi animal impuro. Aí Deus diz: não considere impuro o que eu estou dizendo que é puro. Algumas pessoas pegam esses 2 versículos para construir uma teologia em cima deles, dizendo assim: está vendo? Deus disse que não tem mais nada impuro. E a gente não pode considerar impuro o que Deus disse que é puro. Está escrito na Bíblia. Calma. Porque quando a gente não consegue entender bem um versículo ou 2 versículos, a gente vai fazer o quê? A gente vai para o contexto, para o capítulo. Não conseguiu entender o capítulo, você vai para o livro. Não conseguiu entender o livro, você vai para a Bíblia toda. Então, o que nós vamos fazer agora? Com muita calma. Eu convido você a abrir sua Bíblia aí. Eu vou colocar o texto na tela, mas abra sua Bíblia em casa, tá bom? Nós vamos ler todo o capítulo 10 de Atos. O texto que nós acabamos de ler está em Atos capítulo 10, 14 e 15, ok? Mas nós vamos ler todo o capítulo 10 de Atos. E eu vou fazer o seguinte: eu vou ler o capítulo sem explicar. E aí você vai vendo se o capítulo não é autoexplicativo, tá bom? E vamos entender esse texto. Vamos lá. Atos capítulo 10, 1 a 6. Começa assim. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora,
mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Continuando, versículo 7. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta de meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Está claro até agora, né? A cena toda lá. Tem lá Cornélio, que é um romano, eu disse que não ia explicar, né? Mas eu estou explicando. Cornélio, que era um romano, um centurião romano, portanto um pagão, um estrangeiro, né? Um gentil, e era um gentil piedoso, que orava a Deus e tal. Então Deus resolveu falar com esse gentil. Em outra cidade, em Jope, cerca de 50 quilômetros de distância uma da outra, estava Pedro, na casa de um Simão chamado Curtidor. Bem, quando o anjo falou lá com Cornélio, ele disse, mande soldados para trazer Pedro. Beleza, lá vão os soldados. Aí, os soldados estão se aproximando da casa que Simão está, que Pedro está. Meio-dia, ele está com fome. E aí ele sobe para orar enquanto a comida está sendo feita e ele cai em êxtase. Tudo bem, vamos lá. Continua o texto. Vi o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves dos céus. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Vamos continuar a leitura, a partir do versículo 17 agora. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Tudo claro até aí, né? A narrativa, o pessoal chegou lá na casa, Pedro se apresentou e vejam que a Bíblia diz que Pedro ficou pensando no significado daquela visão. Pedro não entendeu que o significado da visão era literal, porque senão ele não teria ficado pensando no que significava. Pedro sabia que não era, Jesus não estava mandando, o anjo não estava mandando ele comer aqueles animais. Ficou pensando, o que significa isso aí? Beleza, vamos continuar. A partir do versículo 24. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se a seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei, presta atenção, hein? Que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo
a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Gente, está claro ou não está? A visão falava de animais puros e impuros. Deus disse, não diga que é impuro uma coisa que eu disse que é pura. Aí Pedro ficou, meu Deus, o que significa esse negócio? No mesmo dia, chegou um convite para Pedro para ir pregar na casa de um gentio. Agora um contexto histórico. Os judeus tinham a seguinte tradição. Se um judeu entrasse na casa de um gentio, ele se tornava impuro. Por um certo período, teria que fazer rituais para se purificar. Um judeu não entrava na casa de um gentio, porque na cabeça deles os judeus eram puros e os gentios eram impuros. E Pedro, estou começando a entender o que Deus estava querendo me dizer. E quando ele entra na casa de Cornélio, ele diz, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. E aqui está a explicação da visão. Aquela visão está liberando comer qualquer tipo de carne? Não. A visão não falava sobre alimento. A visão falava sobre contato missionário. E Pedro precisava entender que os gentios não eram impuros ou imundos, que eles poderiam entrar na casa deles para pregar. Mas vamos continuar a leitura, a partir do versículo 30 agora. Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. A visão de Pedro era uma metáfora para que ele não fizesse distinção entre pessoas. Vamos revisar, porque a gente lê um capítulo inteiro, né? Talvez você de casa esteja ainda meio confuso, meio confusa, então vamos revisar. 2 cidades, Jope e Cesareia, 50 quilômetros de distância de uma para outra. Lá na cidade de Cesareia tem um centurião, portanto um cidadão romano. Está orando, ele é um gentio. Está orando, ele é piedoso e tal. E ele pediu alguma coisa a Deus, tipo que alguém ensinasse mais a Bíblia para ele, alguma coisa assim. Deus ouviu a oração, disse, olha, manda pegar Pedro. Eles viajaram 50 quilômetros, talvez aí um dia de viagem, talvez um pouco mais. Quando estavam chegando perto da casa de Pedro, agora Deus fala com Pedro. Por quê? Porque se aqueles homens tivessem chegado para Pedro sem Deus falar com ele, ele teria dito assim, eu sou judeu, não entro na casa de gentios. Só que antes disso, Deus fez a visão descer, um lençol cheio de animais, Pedro mata e come, Pedro diz, mas eu não como animais imundos, não considero imundo o que eu considerei puro. Aí Pedro fica, puxa vida, o que é que isso significa? Chegam os gentios, ele vai. E quando ele chega na casa de Cornélio, ele disse, agora eu entendi o que Deus queria dizer. Não era sobre comida, era sobre não considerar os gentios como impuros e imundos. Então, amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa história que nós acabamos de ler, ou aqueles 2 versículos, o 14 e o 15, são os versículos que muitos aí usam para dizer que pode comer qualquer coisa. E nós acabamos de ver que esses versículos não falam sobre isso. E eu precisei explicar muito, não, está ali na história. É só ler a Bíblia. Sabe qual é o problema? É que a gente fica pegando textos fora do contexto para criar teologia em cima deles. Foi só ler o contexto da história e a gente percebeu que aquele texto não fala sobre comida. Então, deixa eu falar uma coisa para você em casa.
Se você usava esse texto de Atos capítulo 10, 14 e 15, para dizer que não tinha mais distinção entre animais limpos e impuros e comer qualquer coisa, desculpa te falar, mas você está errado. Porque esse texto não fala sobre comida, fala sobre contato missionário. Portanto, a Bíblia nunca desfez a diferença entre animais puros e animais impuros. E aí você me pergunta, pastor, e quais são esses animais puros? Quais são esses animais impuros? Vamos fazer o seguinte, nós vamos agora para um breve intervalo. E quando a gente voltar do intervalo, a gente vai mergulhar num outro capítulo da Bíblia, que é o capítulo 11 de Levíticos. Lá, Deus estabeleceu de maneira muito clara a diferença entre animais puros e animais impuros. E nós vamos ver outros versículos da Bíblia também que falam sobre isso. Por quê? Porque o que Deus colocou em Levíticos 11 não foi uma novidade para os judeus. Vocês percebem a semelhança que tem com a lei de Deus? O que está em Êxodo capítulo 20 não era uma novidade para os judeus, porque já tinha sido dito muito tempo atrás. Levítico capítulo 11 não é uma novidade para os judeus, porque já existia a diferença entre animais puros e impuros lá no dilúvio em Gênesis capítulo 7. Então agora já que a gente viu que continua existindo na Bíblia a diferença entre animais puros e impuros, nós só vamos descobrir quais são esses animais puros e impuros. Você está incomodado com isso aí? Tá, vamos continuar lendo a Bíblia, tá bom? Porque lendo a Bíblia a gente consegue esclarecer esse assunto. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil, oferecendo para você agora um meio de você conhecer melhor a Bíblia. Nós temos aqui na Novo Tempo vários guias de estudo da Bíblia. E um deles é o guia A Procura da Verdade. Esse aqui é um guia de estudo da Bíblia, que tem perguntas, respostas, textos bíblicos, para você ir se aprofundando na Bíblia, tá bom? Esse aqui é só um método para você estudar a Palavra de Deus. E nesse guia de estudos você vai encontrar vários textos, vários assuntos, inclusive uma pincelada sobre esse assunto que nós estamos falando hoje. Então você pode pedir esse material e ele vai para a sua casa sem custo algum. Os Anjos da Esperança já pagaram esse material, a produção e o envio para a sua casa. Você só precisa pedir. Entra no site novotempo.com/escola bíblica, ou você pode também mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Nós vamos te ajudar pelo WhatsApp a fazer o seu cadastro. Ou você pode também ligar no horário comercial para 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Pede que a gente vai mandar para você sem cobrar nada. Então vamos lá. A gente viu Atos capítulo 10, né? Esse talvez seja o texto mais controverso sobre esse assunto, né? Porque é a partir desse texto que as pessoas vão tirando as suas conclusões, mas nós vimos em Atos capítulo 10 que o texto não fala sobre comer, fala sobre missão, né? Sobre contato missionário. Então vamos lá. Deus tem ensino sobre a alimentação. E aí eu volto a falar, alimentação ideal versus alimentação permitida. Eu aconselho você de casa a buscar cada dia mais uma alimentação natural. Esse é o melhor para você. Pode falar. Pastor, tem um texto também na Bíblia que está em Mateus 15, 11, que muitos usam, que fala que através desse texto também Deus já eliminou esse tipo de alimentação, que diz assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Muito bem. Se você olhar o contexto, aí é só a gente ir de novo para o contexto, né? A gente não vai ler aqui para a gente poder ganhar tempo, mas Jesus estava com seus discípulos em uma refeição. E quando os discípulos foram comer, eles esqueceram de fazer o ritual de lavar as mãos. Não era lavar as mãos apenas por higiene, como nós fazemos hoje. Era um ritual religioso de lavar as mãos. Os discípulos foram direto para a comida. Aí os fariseus começaram a dizer: mas Jesus, os teus discípulos não lavam as mãos para comer. Aí Jesus diz isso aí: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai.
Por quê? Ele estava dizendo assim, olha, vocês estão reclamando que os meus discípulos estão comendo com as mãos sujas, mas as coisas que vocês falam contaminam vocês muito mais do que o comer com as mãos sujas. Então, não está falando de comida também esse texto, está falando sobre pureza de pensamento. Então, usar esse texto para falar que os alimentos imundos não são mais imundos é você pensar um texto fora do seu contexto e fazer uma aplicação diferente. Tá? O contexto aí é sobre lavar as mãos para comer, lavar a mão ritualmente, ou falar coisas que não deveriam ser faladas, ok? Vamos lá. A alimentação ideal de Deus, a alimentação vegetal, ok? Aí alguém está dizendo assim, mas puxa, pastor, vou perder o prazer de comer. Gente, tem tanta comida gostosa, vegetariana. Lá em casa nós somos vegetarianos já tem muitos anos, né? Os meus filhos nunca comeram carne. E minha esposa faz comidas deliciosas, vegetarianas, assim. E você pode sim se deliciar com comidas vegetarianas sem necessariamente ter comidas com carne, essas coisas todas. É possível, né? Você quer falar, Diana? Pode falar. Acredito que vai vir posteriormente, mas assim, a gente fala que a alimentação... A gente não, né? Deus fala que a alimentação ideal são os vegetais. E não é meio contraditório em um tempo que nós vemos Jesus abençoando peixe para pudesse ser consumido. E hoje a gente vê que assim, os adventistas em si, eles levam essa questão dos vegetais muito a sério. Mas até que momento Deus permite que seja só vegetais? Até onde não é incoerência. Porque assim, se esse foi o alimento ideal, por que mais à frente Deus então nos permite ter alimentos puros e impuros? Ok. Veja, primeira coisa que a gente precisa falar é que não é pecado comer carne, ok? Não é pecado. As carnes que são permitidas. Não é pecado. Então, quando Jesus multiplica pães e peixes, ele estava multiplicando o que as pessoas costumavam comer, né? Inclusive era o lanchinho do menino lá, né? 5 pães e 2 peixes, é isso, né? Eu sempre confundo os números. 5 pães e 2 peixes. Era o que o menino já tinha na mão, ele já ia comer aquilo, ele só multiplicou para todo mundo. Então, Jesus não estava, a gente pode dizer, ele estava aprovando o pecado. Não, porque não é pecado comer peixe, não é pecado comer pão, ok? É o que é ideal e o que é permitido. Jesus permitiu a alimentação com carnes limpas, porque ele é soberano para permitir coisas para nós. Então, quando a gente come carne, a gente não está cometendo pecado, tá? Isso é bom ficar muito claro isso. Quando eu falo de alimentação ideal, é tipo assim, eu tinha um carro uma vez que era a gasolina, mas eu adaptei o meu carro a gás natural, ok? O gás natural no meu carro, segundo o mecânico, iria desgastar o motor mais rápido. Por quê? Porque ele não foi projetado para gás natural, mas ele podia usar gás natural. Então é mais ou menos assim do ponto de vista alimentar. Qual é o ideal para que a sua máquina funcione bem? É a alimentação mais natural possível. Mas se você comer as carnes que são permitidas, isso não é pecado. Então, desse ponto de vista, não há contradição, porque Deus permitiu essas carnes. Segundo o texto bíblico, se torna alguma coisa pecaminosa quando você foge daquilo que está permitido. Pastor, uma dúvida que eu tenho é justamente sobre esse tema também. O que seria ideal para Deus e o que seria permitido. E Cristo, como o próprio Deus, o relato de Lucas, no capítulo 24, versículo 43, diz que ele comeu o peixe e o mel. Então, nesse caso, ele não estava permitindo o consumo do peixe? O peixe, sim, porque já estava permitido há muito tempo. Teria sido, então, o alimento ideal? Não. E também o permitido? Veja, eu vou tentar falar de novo. Tanto o alimento ideal quanto o alimento permitido podem ser consumidos, tudo bem? Não há pecado. Então, Jesus não pecou quando comia o peixe. Até porque nós vamos ver em Levíticos 11 que há uma série de peixes que nós podemos comer. Então, Jesus não estava entrando em pecado, em contradição. Ele estava comendo o que era permitido comer e o que era comum naquela área. Se você disser assim, não, eu quero continuar comendo carnes limpas, peixes, você não vai se perder por causa disso, ok? Você só não está no ideal de Deus e talvez a máquina não funcione tão bem
quanto funcionaria se você comesse o ideal. Mas não há pecado, tá, gente? Em comer as carnes limpas e os peixes limpos, não há pecado. Vamos lá. A alimentação permitida são as carnes limpas. Quando a gente fala de carne, a gente está falando de peixes, logicamente tudo é carne, tá bom? Muito bem. Por que Deus se interessa pela nossa alimentação? Vamos aqui alguns motivos. Primeiro, porque Ele é o Criador e sabe como projetou o nosso corpo, tá bom? Segundo, aqui eu não vou ler porque a gente já leu esse texto 2 vezes, tá bom? Aquele texto de Gênesis, capítulo 1, 28 a 30. Segundo, porque Ele preza pela nossa saúde. Olha o que João fala. 3 João 1:2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, vai bem sua vida espiritual, quero que seu corpo também vá bem. Deus se preocupa com isso. Pode falar. Pastor, é uma dúvida que eu tenho há um certo tempo, já até debati algumas vezes sobre isso. Os alimentos impuros, eles talvez não foram citados naquela época por Deus, porque eles traziam muitos problemas à saúde naquela época? Naquela época e hoje também, né? Veja, o corpo humano é, guardado as devidas proporções, o mesmo desde que foi criado. A fisiologia humana é a mesma que foi criada. Então, o que fazia mal para um ser humano no ano 4000 a.C., continua fazendo mal para o ser humano no ano 2000 depois de Cristo, ok? Então, a gente não tem nenhum relato da Bíblia que diga assim, olha, esses animais eram impuros apenas para esse período. Eles eram impuros e foram classificados assim. Ela quer completar lá, depois você fala. Eu digo mais no quesito de higiene, pastor, porque higiene. assim, nossa saúde evoluiu muito, né? Entendo. Daquele tempo para cá. Então, hoje a gente consegue identificar doenças que lá a gente não conseguiria identificar nesses animais. Então, talvez não seria nesse sentido. Inclusive, alguém me falou uma vez assim, gente, o porco hoje nem vive mais na lama. O porco é criado dentro da higiene e tal. E eu estava vendo esses dias, lendo, era isso que você queria falar também? Né? Vendo uma reportagem que falava assim, mesmo o porco criado, se ele fosse criado dentro do seu apartamento, só com alface, a carne dele ainda ofereceria alguns riscos para a saúde. É lógico que nos dias de hoje, nós temos uma infinidade de propagandas, né? Você vai ver, por exemplo, propagandas fazendo apologia ao açúcar. Todo mundo sabe que açúcar é um negócio extremamente prejudicial, mas empresas produtoras de açúcar contratam pesquisas para dizer que o açúcar faz bem. É só você... Vamos para a questão do café, né? Você vai encontrar, se você jogar na internet se café faz bem, você vai encontrar um monte de reportagem falando que café faz bem, um monte de pesquisa dizendo que faz mal. Porque depende de quem contrata a pesquisa. É por isso que a gente não pode se pegar na pesquisa, porque essa pesquisa aqui foi contratada pelo Espírito Santo, né? Então, é mais seguro que a gente fique com o que a Bíblia diz do que a gente vá escutando o que um ou outro fala. Então, para te responder, eu digo, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Mesmo que os animais sejam criados num ambiente completamente controlado, há alguma coisa que o Criador viu que nós não sabemos, né? Pode falar. Pastor, a gente sabe que a Igreja Adventista, ela tem alguns livros, né, inspirados por Ellen G. White. E aonde que comprova que alguns livros até de saúde dela são inspirados na Bíblia? Assim, entende minha pergunta? Assim, para que vocês acreditem tanto nessas questões de saúde? Eu vou te dar uma resposta de 1 minuto, mas depois eu convido você a assistir o programa inteiro sobre profetas, que eu cito Ellen White e explico o ministério dela na temporada A Procura da Verdade. Tem um só sobre os profetas lá. Mas eu vou explicar em 1 minuto. O que Ellen White escreveu sobre saúde estava muito à frente do seu tempo. Por exemplo, no tempo de Ellen White, se fazia sangria para baixar a febre, usando inclusive sanguessuga. Ela disse, isso não é bom. Um tempo depois, a ciência disse, opa, isso não é bom. Então, antes da ciência, ela já falou. Na época de Ellen White, fumar era uma coisa que era incentivada como um recurso de saúde. Ellen White disse, fumar não é bom. Um tempo depois, tá como está hoje, né? Fumar faz mal à saúde. Então, as coisas que ela escreveu sobre saúde foram escritas muitas delas antes da ciência comprovar.
E aí a gente diz, opa, tem alguma coisa de superior nisso aí, alguma coisa de inspiração nisso aí. Mas o assunto sobre Ellen White é muito mais amplo, né? Muito mais amplo. Nós não cremos que ela substitui a Bíblia, nós não cremos que ela é mais importante que a Bíblia, mas ela nos ajuda a entender o texto bíblico. Mas é bom assistir lá, tá? Temporada A Procura da Verdade, o episódio sobre os profetas, eu falo sobre isso mais, tá bom? Vamos lá. Terceiro motivo porque Deus se preocupa com a nossa saúde. Porque um corpo mais saudável contribui para uma mente mais saudável, tá bom? Aqui Romanos capítulo 12 nos convida a ter um culto racional. Já te dou a palavra. E assim, por que a gente cuida da saúde? Porque há uma ligação muito grande entre corpo e mente. E um corpo doente atrapalha o entendimento da mente. E a gente entende a vontade de Deus pela mente, ok? Então, quanto mais saudável for o corpo, melhor vai ser a sua compreensão de Deus. Joás e depois Evelyn. Pastor, a gente sabe que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aham. E a Bíblia diz que quem o destruir, Deus destruirá. A minha pergunta é para um amigo meu que ele é diabético e exagera nos doces. Aham. E passa mal. Ele não está pecando, sabendo disso? Não, ele está pecando contra a saúde dele, contra o corpo dele, contra o templo do Espírito Santo, né? E ele vai morrer mais rápido, né? Fala para o teu amigo parar com isso, gente. Pastor, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que tem muita gente também deve ter essa mesma dúvida. A respeito da bebida alcoólica. Porque muitos defendem que é autorizado beber em pouca quantidade porque Deus fez no casamento a multiplicação do vinho. O pastor consegue explicar um pouquinho mais sobre isso? Não tenho tempo para explicar tudo, porque segundo o diretor aqui nós temos mais uns 5 ou 6 minutos. Veja, a Bíblia usa a mesma palavra para vinho alcoólico e não alcoólico. Como é que a gente sabe a diferença? Pelo contexto. Lá em Provérbios capítulo 31, se eu não me engano, agora ou 21 ou 31, diz que o vinho, quando se mostra vermelho, ou seja, quando ele está fermentado, ele é abominação. Se a gente disser que Jesus bebeu vinho alcoólico, nós estamos dizendo que Jesus cometeu uma abominação, segundo Provérbios. E se Jesus cometeu uma abominação, ele se desqualifica para ser nosso Salvador. Então, o vinho que Jesus multiplicou em João capítulo 2 não pode ser o vinho alcoólico. Por quê? Porque Jesus não pode cometer abominações. E se ele cometeu, a gente está perdido para sempre. Porque Jesus teria se desqualificado para ser nosso Salvador. Então, o vinho ali, pelo contexto geral da Bíblia, tem que ser o vinho não alcoólico. Ok? E a Bíblia não incentiva o uso de vinhos ou de bebidas alcoólicas. Pelo contrário, ela diz que é perigoso, que embriaga a mente, essas coisas todas. Vamos lá. E o quarto, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ok? Vamos lá. Quais são as carnes limpas e as carnes imundas? Diretor, me fala quanto tempo eu tenho aí, por favor. 6,5, ok. Nós vamos ler rápido aqui o texto de Levíticos capítulo 11, tá bom? Por quê? Porque aqui estão classificados os animais limpos e imundos. Estão, eu diria, explicados aqueles animais limpos e imundos que já tinham sido mencionados lá no dilúvio. Vamos lá. Levítico 11, 1 a 10. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: digam aos israelitas, de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em 2 unhas, e que rumina. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm casco fendido. O camelo, embora rumine, mas não tem casco fendido, considerem-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido, é impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido, considerem-na impura. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em 2 unhas, não rumina, considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres, considerem-nos impuros. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer. Todas as que possuem barbatanas e escamas. Aqui está o critério para os peixes, tá bom? Barbatanas e escamas. Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios,
que não possuem barbatanas e escamas, as duas coisas, quer dentre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer dentre todos os outros animais das águas, serão proibidas para vocês. Por isso não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo que vive na água e não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês. Estas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer porque são proibidas: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, o falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora e o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre e a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego, todas as pequenas criaturas que enxameiam, que têm asas, mas que se movem pelo chão, serão proibidas para vocês. Continua a leitura. Dentre estas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar no chão. Dessas vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos, mas considerarão impuras todas as outras criaturas que o enxameiam, que têm asas e se movem pelo chão. Por meio deles, vocês ficarão impuros. Todo aquele que tocar em seus cadáveres estará impuro até a tarde. Então, vamos parar por aqui que nosso tempo está acabando. Vejam que há um critério aqui, né? Então, os animais da terra têm que ter unhas fendidas e têm que ruminar. Os peixes têm que ter barbatana e escama. E as aves, ele deu ali uma lista, né, de aves que podem e que não podem. Pastor, me explica aí, fisiologicamente, por que eu não posso comer peixe sem escama ou peixe sem barbatana? Eu não sei. O que eu sei? Eu sei que o Criador dos animais e o Criador do nosso corpo disse: quando vocês forem comer, comam peixes que tenham barbatana e escama. É como se o engenheiro do carro dissesse assim: gente, é para usar gasolina. Entendem? Então, é saudável que a gente escute o engenheiro do nosso corpo. É saudável. Pastor, eu não quero escutar. Bem, aí já não é mais comigo. Né? Se você não quer escutar, aí é entre você e o Espírito Santo. Tá bom? Mas essa é a mensagem da Bíblia para nós. E teria mais coisa em Deuteronômio. Em Deuteronômio 14, ele repete essa lista de animais. Mas vamos passar aqui. Quais foram as promessas que Deus fez ao povo depois dessa questão da alimentação? Se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma doença, nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Deixa eu ler outro texto aqui, olha aqui, Deuteronômio 14, 2-3. Pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus, dentre todos os povos da face da terra. O Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Não comam nada que seja proibido. Então, Deus está dizendo... Desculpem, Deus estava dizendo assim: vejam, eu quero que vocês sejam consagrados, separados. E isso tem a ver também com o que vocês comem. E Deus estabeleceu assim. Tá? Você pode vir com 1 milhão de argumentos científicos, mas Deus disse assim. E Deus é o Criador do nosso corpo. Então, o meu conselho é: fique dentro daquilo que o seu projetista projetou para você. As promessas é que, de alguma forma, isso trará benefícios para você. Aliás, a ciência tem mostrado que quanto mais nós nos alimentamos melhor, menos doenças nós temos. E tem muita gente que tem tido complicações de saúde porque tem se alimentado mal. Agora, a questão é com você. A minha parte era te mostrar o que a Bíblia diz. O que você vai fazer com essa informação é entre você e o Espírito Santo. Mas faz o seguinte, conversa com ele agora, enquanto você ouve o hino.
preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar uma decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu quero citar para você o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Paulo disse assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quando nós estamos servindo o nosso prato de comida, a gente pode dar glória a Deus ou não com o que a gente coloca no prato. Você já pensou nisso? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O que é que você acha de fazer o compromisso de glorificar o nome de Deus também com o que você come? É o desafio da vida cristã, mas é possível, é possível. Vamos orar? Senhor, obrigado
pelos esclarecimentos bíblicos. E agora eu peço que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que essa mensagem possa frutificar, Senhor Deus. E nós possamos estar cada dia mais perto da Tua vontade para a nossa vida, também na área da alimentação. Eu te peço tudo isso, Senhor, não porque nós tenhamos méritos, mas pela graça de Cristo, em nome dele. Amém, Senhor.